Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar a respeito de correlação. Então, bora pro vídeo? Bom, essa aula é dividida em duas partes. A primeira eu vou falar a respeito da correlação, vou explicar um teste não paramétrico e paramétrico, e a segunda parte da aula a gente vai rodar o teste no SPSS. Então, se você quiser só ver o teste, você já pode pular para a parte final do vídeo. Então, bora para a tela do computador? Bom, aqui no computador vamos começar entendendo o que é correlação, tá bom? Deixa eu só fazer um disclaimer antes de entrar propriamente na correlação. É o seguinte, existem pessoas que chamam o teste em si de correlação, tá? E quando vão se referir a esta correlação, elas usam a palavra associação, ok? Aqui, para facilitar a nossa didática, eu vou tratá-las como sinônimo, tá certo? Mas lembrem-se que usualmente colocado que correlação é o teste, e quando eu me refiro a essa correlação, no texto eu me refiro a ela como associação, o que é o produto da correlação, tá bom? E aí será uma associação positiva, negativa, enfim. Vamos dar continuidade. Bom, de forma geral, eu posso não ter correlação, que aí é um resultado nulo ou uma correlação nula, tá certo? Eu posso ter uma correlação positiva e eu posso ter uma correlação negativa. Olhando no gráfico, a gente tem isso aqui, ó, uma correlação nula, uma correlação positiva e uma correlação negativa. A gente consegue ver aqui que a distribuição dos dados vai para a direita e para cima, e aqui ela vai para a direita e para baixo. E aqui está de forma aleatória, ok? E aí, também de forma geral, nós temos três grandes tipos de correlações. Eu tenho uma correlação fraca, eu tenho uma correlação forte, eu tenho uma correlação perfeita. E fica assim a distribuição delas no gráfico. Uma correlação fraca, uma correlação forte, a gente consegue ver que os pontos estão se aproximando. E uma correlação perfeita é quando os pontos estão alinhados, ok? E aí, juntando essa parte de correlação positiva, negativa, nula, fraca, forte e perfeita, a gente tem aqui o seguinte: o coeficiente de correlação vai variar entre -1 até +1, ok? E aí eu tenho esses seguintes valores. Quando R é igual a 1, eu tenho perfeita positiva. Quando é -1 é perfeita negativa. Quando R é 0 é nula. Quando ele é menor do que 1 e maior do que 0, positiva. E quando ele é menor do que 0 e maior do que -1, ela é negativa. E por que eu falei isso de forma geral? Porque hoje em dia usa-se essa classificação que eu estou mostrando para vocês de correlação. Quando a gente rodar o teste estatístico, a gente vai poder fazer a classificação de uma melhor maneira, tá certo? Que hoje em dia essa é a mais usada. Eu tenho aqui não somente perfeita positiva, perfeita negativa, nula, positiva e negativa, como eu tenho aqui, estou falando, esqueçam o sinal, tá certo? Eu estou falando de fraca, regular, forte e muito forte, além da nula e da perfeita, ok? E aí, existem dois testes que nós utilizamos. Para a estatística não paramétrica, nós usamos o teste de Spearman. E a abreviação dele é o RHO, R-H-O. E para a estatística paramétrica, nós usamos o teste de Pearson. E para simbolizar ele, nós colocamos o R, ok? Para vocês se lembrarem, é só lembrar de paramétrica Pearson, PP, ok? Que aí fica fácil.
E antes de entrarmos na execução do teste utilizando o SPSS, a gente tem que entender o seguinte, que correlação não quer dizer causa e efeito, ok? E aí tem um meme para a gente se lembrar disso. Vamos exemplificar isso que eu estou mostrando para vocês. Foi feita uma pesquisa há um tempo que eles viram o seguinte: a partir de maio até julho, o consumo de sorvete aumentava em uma determinada região, bem como o ataque por tubarões, tá? Aqui na Califórnia. E eles viram o seguinte, que existia uma correlação ou associação, tá? Entre o consumo de sorvete e morte por ataques de tubarões na Califórnia. E aí vem a minha pergunta: o que tem a ver o consumo de sorvete com ataque de tubarões? E é aí que entra a interpretação dessa correlação ou dessa associação. Em maio, junho e julho, aqui embaixo, período de férias ou entrando ali nas férias, e também é o período do início do verão. Além disso, com o início do verão tem um aumento da temperatura. E vocês se lembram que eu falei que é o início do período das férias também? Está entrando ali o período das férias? Pois é, aumenta a entrada de turistas ou a visitação de turistas no país, e aí vão para a Califórnia. E como está calor, os turistas, bem como o resto da população, começam a consumir mais sorvete. Aliado a isso, para se refrescarem, além do sorvete, tem uma maior entrada de pessoas no mar. Então, algumas dessas pessoas vão lá para o fundo e acabam virando comida de tubarão. Entenderam que não se trata correlação como causa e efeito? Porque existe uma história por detrás desse gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês. Tranquilo? Agora sim, vamos para a execução do teste. Usando a planilha nomeada normalidade e correlação time de futebol, a mesma que a gente usou para o teste de normalidade, a gente vem aqui analisar correlação bivariada e aqui eu coloco as variáveis que eu quero. Eu vou utilizar somente as variáveis que não são de caracterização amostral. Jogo para cá. E aí aqui eu tenho. Bom, se eu rodei a normalidade e os testes apresentaram distribuição normal, eu vou usar Pearson de paramétrica. Agora, se eu rodei a normalidade e eles não apresentaram distribuição normal, eu vou usar Spearman. Com vocês, eu vou fazer um de cada só para demonstrar com as mesmas variáveis, tá certo? Então vamos simular aqui que eu rodei a normalidade e esses testes aqui deram distribuição normal. Então normal, paramétrica, Pearson. Vou selecionar Pearson e vou dar o OK. Aqui ele já me mostra as correlações e ele me mostra aqui a correlação, né? Aquele R que eu mostrei para vocês, ele me mostra aqui a significância. Aqui não tem nada porque eu estou comparando as mesmas variáveis, mas se a gente descer para cá, ó, massa gorda e massa magra, eu tenho uma correlação aqui de 0,493 e uma significância aqui de 0,027. Ok? E aí aqui embaixo dessa tabelazinha, o SPSS já me mostra aí, ó, um asteriscozinho foi de 0,05, dois asteriscozinhos foram de 0,01. E ao invés de eu ter que procurar aqui na mão, eu procuro direto pelo asterisco. Então aqui eu tenho asterisco, aqui eu tenho asterisco, aqui eu tenho asterisco e aqui eu tenho asterisco. Ok? Então, o R, vamos pegar aqui um valor aqui, esse valor aqui, por exemplo, da massa gorda com um RM de supino. Então, eu consigo ver aqui
que é uma correlação negativa e forte, ok? Correlação negativa e forte. E foi significativa, tá bom? 0,001, ok? Agora vamos fingir que esses dados apresentaram a distribuição não normal. Então eu vou fechar aqui, não vou pedir para salvar. Eu vou vir aqui em analisar, correlação bivariada, eu vou tirar aqui o Pearson de paramétrica e vou selecionar o Spearman de não paramétrica. E aí eu vou dar o OK. Carregou para mim o output. A gente consegue ver aqui que a massa gorda e um RM no supino, se os resultados se mantiveram, significativo. Entretanto, o coeficiente de correlação, aqui que seria o RHO, não seria classificado como forte, aqui ele entraria como regular, ok? E a mesma coisa aqui, um asterisco 0.05, 2, 0.01, então eu já vou direto procurando os asteriscos, ok? E para finalizar, não salvar, vamos supor que você está na dúvida ou você quer ver se mudaria alguma coisa você utilizar Pearson ao invés de Spearman ou Spearman ao invés de Pearson. Dá para você rodar as duas ao mesmo tempo. Você vai aqui em analisar correlação bivariada e você seleciona aqui as duas, tá bom? Pearson e Spearman e dá um OK. Aqui no canto direito a gente consegue navegar. O primeiro ele está mostrando para mim correlações paramétricas, tá bom? Porque só tem correlations. E aqui não paramétricas, que seriam non-parametric correlations, ok? E aí você só confere aqui o RHO na parte de não paramétrica. Tranquilo, pessoal? Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. E aí, professor e estudante, gostou desse vídeo? Se sim, curte aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, compartilhe com ela e deixe aqui nos comentários quais outros testes vocês querem ver. Valeu!